Queridos amigos, queridas amigas que me acompanham, que alegria! Mais um dia na nossa caminhada, na qual vamos sempre ao encontro de Cristo pela sua palavra. Vamos ao encontro do irmão, porque a palavra é luz que guia nossos passos. Que alegria mesmo poder contar com a sua sintonia todos os dias. Muito obrigado pela delicadeza de compartilhar nossos conteúdos, nossos vídeos, por você já ser inscrito aqui em nosso canal, por convidar outras pessoas a se encantarem com este simples projeto que pretende diariamente ou quase todos os dias ser este momento de encontro com a palavra de Deus. Essa catequese de estarmos unidos pela palavra de Deus, acolhendo as suas inspirações. Muito obrigado pelos comentários também, pelo joinha, por você se conectar conosco e assim comungarmos da mesma força. E nesse dia 21 de setembro, que é dia de São Mateus, nós estamos rezando, meditando, ouvindo, guardando no coração a palavra do próprio Evangelho de Mateus, na qual narra a sua vocação. É o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículos 9 a 13. Mateus está na coletoria de impostos. Ele é uma pessoa não grata na sociedade do seu tempo. E Jesus passa por ele, diz o texto, e diz: segue-me. 2 palavras. E o texto diz que ele se levanta e segue Jesus. Jesus continua passando aonde nós estivermos e continua a nos chamar. Ele chama você, ele chama a mim, ele chama a todos. Ele quer que sejamos discípulos. E quem é discípulo nunca não vai ser missionário. O discípulo é missionário. Ele nos chama a sermos seus discípulos. Depois desse convite, desse chamado e da resposta de Mateus, que não tem palavras, tem atitude, ele se levanta e segue. Jesus vai à casa de Mateus, senta à mesa com ele e ao redor dele também estão os discípulos e muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Jesus não mede a sua conduta por classe. Ele está para todos. Tenhamos presente que a comunidade de Mateus era formada por pessoas que vinham do judaísmo diretamente. Pessoas que eram judias, eram do povo judeu e que se encantavam com a proposta de Jesus. Então, para eles, naquele tempo, marcado pelo sistema da pureza e impureza, sentar-se à mesa com pecadores e cobradores de impostos era quase que um absurdo. Não se sentava, porque se sentasse à mesa com essas pessoas, se tornava impuro. Jesus, e Mateus mostra isso muito bem, vem mostrar que nós não somos mais puros ou impuros, e sim somos discípulos ou não somos discípulos. Essa cena de sentar-se à mesa mostra que Jesus veio para todos e não só para um gueto, para um grupo de pessoas iluminadas, santificadas, fora do mundo, pessoas imaculadas, até porque nem existe esse tipo de pessoa. Existem sim pessoas a caminho da perfeição, existem pessoas que buscam diariamente a santidade, mas assim, uma santidade acabada, uma pureza plena, isso não existe. E a pessoa que acha que é assim, coitada, está enganada. E diante dessa cena dele sentado à mesa com os discípulos, os cobradores de impostos e os pecadores, os fariseus, que são aqueles que cumprem todos os preceitos da lei, independente da situação, inclusive até deixando as pessoas morrerem, eles perguntam aos discípulos, eles não têm coragem de perguntar a Jesus: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Para eles isso soava de estranho,
Inclusive, lembro mais uma vez, a lei da pureza e da impureza era muito presente para eles. Jesus ouve, e essa palavra é muito bonita, Jesus ouve a pergunta e responde para eles. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele usa essa parábola, essa comparação, para mostrar que todos precisam da graça divina. Todos. Ninguém está excluído da graça divina. Em Cristo só não está na graça quem se exclui dela, quem opta por um outro caminho. E ele continua: aprendei, pois, o que significa. É Mateus colocando na boca de Jesus para que a sua comunidade e nós entendamos que aquela profecia de Oséias, agora em Cristo, está se cumprindo. Ele diz: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Essa palavra sacrifício às vezes soa nos nossos ouvidos, aos nossos ouvidos, como algo pesado, de sofrimento, carregar pedra, fazer longas caminhadas, massacrar o corpo. Não é esse sacrifício que a palavra está falando. É o sacrifício ritual que na religião judaica era feito. Mas não adianta fazer os ritos, cair no ritualismo, se nós não temos a ação. Porque misericórdia é isso, é ação, ação concreta para com o irmão, para com a irmã, principalmente os que mais sofrem. Então, uma religião que divide culto, rito e prática, dentro da comunidade, no templo fazemos uma coisa, vivemos uma coisa, e fora do templo, fora do culto fazemos outra, é uma religião hipócrita. Por isso que ele diz, de fato eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele convida todos à conversão. E este gesto é muito bonito, minha gente, porque tem muitas pessoas que dentro da igreja, nas comunidades, nossa, parece que só falta jogar o incenso. E depois fora da comunidade, fora do rito, do culto, massacram o irmão, detonam com a família, se comportam totalmente ao contrário do que a palavra está ensinando. Então, nós precisamos hoje, nessa bonita jornada de conversão, meus amigos, ter muito presente isso. O que celebramos em nossas reuniões precisa ser o que nós vivemos lá fora. Não adianta mais dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Como é que eu vou dizer para você, não beba se eu sou um alcoólatra? Não fume se eu sou um fumante? O que adianta erguer a bandeira contra o aborto, mas deixar passar fome, massacrar as pessoas? Padre Marco, você é a favor do aborto? Não sou. Não sou. Jamais. Mas só que nós temos que ter as duas realidades. O que adianta ser contra o aborto se é a favor da pena de morte, ao uso de armas, à violência? Isso significa, eu quero que vocês entendam o que significa misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. Por isso, meus amigos, vivamos sim o culto, a vida de comunidade, os sacramentos, a liturgia, os ritos, as devoções, as procissões, as novenas, as horas santas, os movimentos. Vivamos sim. É o nosso caminho. Os irmãos que não congregam conosco, vivam na sua comunidade, atendam o que a palavra lhes diz, se deixem guiar pelo Espírito, mas nunca nos esqueçamos da misericórdia, da vida, da conversão, da mudança de trajetória, de colocar-se a serviço do irmão e da irmã, principalmente daquele que mais sofre. Um grande abraço, fique com Deus.